Meus amigos, mais uma crise se instala no Brasil. Dessa vez, quem está pedindo socorro é o setor automotivo num desespero total. As concessionárias estão vazias, estão entregues às moscas, as vendas despencaram de uma forma absurda. Tem montadora tradicional que não vendeu nem 500 carros no ano de 2025, meu amigo. Marcas extremamente conhecidas estão praticamente encalhadas, sem vender absolutamente nada. E já tem montadora cogitando, meter o pé do Brasil. Hoje a gente vai passar a limpo o que está acontecendo com o setor automotivo brasileiro, por que tem tanta montadora quebrando ou indo embora do Brasil e como o aumento de impostos e a interferência do Estado estão matando a concorrência e, obviamente, encarecendo os carros no nosso país. Bom, vamos começar com essa matéria que saiu aqui no Clique Petróleo e Gás. Crise. As montadoras que não estão vendendo quase nada no Brasil, você vai se espantar com as marcas que não estão vendendo absolutamente nada no Brasil, cara. Marcas tradicionais que todo mundo conhece. O ano de 2025 revela várias montadoras em crise no Brasil. Isso aqui é número, isso aqui é fato, é dado. Empresas conhecidas lutam para justificar os seus investimentos no Brasil. Pois é, muitas empresas investiram pesado aqui no Brasil, só que agora, cara, eles não estão tendo retorno do seu investimento. E, obviamente, não tem como manter as coisas funcionando dessa forma. A dificuldade em transformar carros em venda é clara. Fatores como preços elevados, pois é, já viu o preço de um carro zero no Brasil? Um carro popular? É um absurdo, cara. Você acha que os preços estão elevados só porque as montadoras querem que os preços estejam elevados? Óbvio que não. Porque tem um grande problema aqui no Brasil que é a burocracia, é o custo do dinheiro, o custo da mão de obra também. O custo do Brasil acaba encarecendo absurdamente o preço de um carro zero. Por isso que a gente tem visto cada vez mais os carros com os preços elevadíssimos. E nesse gráfico a gente vai ver aqui como que o Brasil taxa demais, pune demais o mercado automotivo. Enquanto lá na China a carga tributária para o mercado automotivo é de 5%, nos Estados Unidos 7%, o Brasil, meu amigo, está aqui, como o cara que mais cobra imposto sobre os veículos no mundo. 44% do que você compra de um carro você paga de imposto, que vai para os cofres públicos, meu amigo. Isso aqui é um absurdo. É um país que pune o setor automotivo, pune as empresas de produzir os seus carros aqui dentro. O que uma empresa vai fazer aqui no Brasil com uma carga tributária de 44%? E agora, com a reforma tributária, esse negócio pode ficar pior ainda. Essa reforma tributária que vai começar a valer a partir agora de 2026, simplesmente criou o maior IVA, o Imposto sobre Valor Agregado do mundo, podendo até esses 44% aqui de imposto, podendo ser até maior. Toda vez que você olhar para um carro novo, você vai lembrar disso aqui, Quando esse carro saiu da concessionária, foi pago mais de 44% de imposto. Esse daqui é o custo Brasil. Comparando um preço de um Toyota Corolla nos Estados Unidos e no Brasil, hein? Vamos lá, o preço no Brasil, R$ 150.790. Salário mínimo em horas, R$ 6,42, que é o que o brasileiro ganha em média por hora. Impostos, 44%, ou seja, de 150, R$ 66.347 é somente para pagar imposto. Tempo necessário de trabalho para você conseguir pagar um carro como esse aqui no Brasil, 23.524 horas. Agora, nos Estados Unidos, o preço desse carro é de 23.727 dólares. Salário mínimo por hora, em média, o americano ganha 11 dólares e 35. Imposto, uma média de 7%. Ou seja, você comprou um carro de 23 mil, você vai pagar 1.660 dólares em imposto. Tempo necessário de trabalho nos Estados Unidos para você pagar esse carro, aqui que é a grande questão, você vai trabalhar 2.090 horas, muito diferente das 23.524 horas que seria necessário para você trabalhar, para pagar esse carro aqui no nosso país. Bom, e quais são as marcas que não estão vendendo absolutamente nada? Olha aqui, cara, Kia e Suzuki. Cara, a Kia que já teve os seus momentos de glória aqui no Brasil, que fez o seu rebrand, né, mudou a marca, trouxe carros também com uma pegada com design bem bonitos, carros fantásticos, inclusive lá nos Estados Unidos. A Kia é um fenômeno, é uma febre nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Kia, que já teve destaque no Brasil com modelos como o Sportage, o Kia Sportage e também o Kia Cerato, hoje vive uma crise de presença. Foram menos de 1.000 veículos vendidos até agora em 2025. Desse total de 1.000 veículos, 600 unidades são do pequeno caminhão Bongo. Ou seja, a Kia vendeu menos de 400
400 carros de passeio em 2025, cara. A marca, ela depende muito da importação, o que encareceu muito seus produtos. Afinal de contas, o dólar aqui no Brasil, né, tá nas alturas. Isso encarece demais o preço do produto quando chega aqui em solo nacional. O preço já tá nas alturas e para colocar uma margem de lucro em cima ali, cara, meio que impraticável concorrer com outras marcas. O Kia Sportage, por exemplo, parte de R$270 mil e ele compete ainda com SUVs muito melhores equipados. Para reverter, segundo aqui a matéria, né, diz que a Kia poderia trazer novos modelos como o elétrico EV6 ou o K3, que é o substituto do Cerato, além de investir mais em marketing. Afinal de contas, a gente também não vê mais propaganda da Kia na televisão em lugar nenhum. A Suzuki também vive uma realidade perigosa assim, cara, silenciosa demais. Foram apenas 430 unidades emplacadas no ano. E os carros japoneses são carros excelentes, cara. A marca japonesa, que opera via HPE Automotores, que é uma parceria com a Mitsubishi, parece operar no piloto automático. Hoje só oferece o Jimmy Sierra, com preços a partir de R$170 mil, um valor alto para um compacto simples, sem novidades, vem perdendo espaço. A chegada do novo Vitara, que já foi lançado lá no Reino Unido, e de mais divulgação poderia mudar o jogo da Suzuki aqui no Brasil também. Outras duas marcas que estão passando por momentos extremamente delicados é a Lexus, que é a divisão de luxo da Toyota, e a Jack Motors, a chinesa Jack Motors, cara, tá passando por grandes dificuldades. A Lexus, divisão de luxo da montadora Toyota, segue uma filosofia discreta. No Brasil, essa descrição virou quase invisibilidade, porque foram apenas 258 unidades vendidas no primeiro trimestre de 2025. Cara, 258 unidades. E são carros extremamente bem acabados, refinados. O problema é o de sempre, né? É o preço. O UX, por exemplo, parte de 299 mil. Já o RX chega a 670 mil reais, mais de R$500 mil. Já a Jack Motors, que chegou com uma promessa ambiciosa em 2011 aqui no nosso país, quem é que não lembra da Jack Motors, a chinesa, com um preço muito bons? Hoje a realidade é outra. Vendeu menos de 350 veículos em 2025, sendo 70% caminhões elétricos. Ou seja, carro de passeio está simplesmente acabando no Brasil. E a aposta da Jack Motors é extremamente arriscada, porque eles estão apostando quase que exclusivamente em carros elétricos. Setor esse que tem sofrido taxações pesadíssimas pelo governo Lula. Trazendo um recorte aqui para a mesa, olha essa matéria que saiu aqui na CNN, governo aumenta o imposto de importação para carros elétricos e híbridos. No caso dos carros híbridos, as alíquotas saltaram para 15% em janeiro de 2024. Em julho de 2024, saiu de 15% e foi para 25%. E agora, em julho de 2025, foi para 30%. E daqui a um ano, vai para 35% de imposto de importação. Já os veículos totalmente elétricos pagam 10% desde janeiro de 2024, 18% a partir de julho de 2024. Agora, em julho de 2025, começaram a ser taxados em 25% e em julho de 2026, daqui a um ano, vai para 35%, ficando impraticável o setor de carros elétricos no Brasil. Outras marcas também extremamente conhecidas, como a Land Rover e a Subaru, também estão passando por dificuldades. A Land Rover também figura nessa lista. Em fevereiro de 2025, vendeu apenas 267 unidades, número baixo para o seu histórico. Modelos como Discovery Sport, Velar, Defender e Evoque são desejados, mas estão extremamente caros. Facilmente ultrapassam aqui R$500 mil o preço desse produto e outros chegando até a mais de R$1 milhão. E a Subaru, ou Subaru, parece viver num universo paralelo. A operação no Brasil está quase em coma, com apenas 12 unidades emplacadas em março de 2025. Nessa outra matéria que saiu aqui na Investing News, diz que Volkswagen, cara, gigante Volkswagen, e a Stellantis, que fabrica praticamente tudo quanto é que é carro aqui do Brasil também, ou de outras marcas, né, do grupo Stellantis, líderes no Brasil vivem uma crise global. O que está em jogo? Vendas fracas, custos altos, concorrentes chinesas criaram uma tempestade perfeita para essas marcas estarem passando agora por esse problema sério, inclusive aqui no Brasil. A Fiat é a marca líder aqui no nosso país, com 21,1% de participação do nosso mercado. Depois vem a Volks, com 15,9%, e a terceira
A GM com 12,6%. Toyota em quarto, Hyundai em quinto, Renault em sexto, sétimo Jeep, Nissan oitava, nona Honda, décima BYD, já chegou aqui ó, no top 10 dos carros mais vendidos no Brasil. Bom, quais são as principais causas dessa crise que está acontecendo no setor automotivo aqui no nosso país? O principal deles é o custo financeiro altíssimo. Produzir um carro no Brasil é muito caro, é imposto em cima de imposto, burocracia, a energia aqui no Brasil também é cara, ou seja, tudo encarece o processo de fabricação de um produto, de montagem de um produto, de um carro. Por isso que cada vez mais se depende de importação. E a importação também está muito cara, por quê? Porque o preço do dólar, o custo do dólar frente à nossa moeda, mais de R$ 5,40 nesse momento, cara, é um dólar muito elevado. E o governo ainda cria novas tarifas, tem criado cada vez mais tarifas para taxar, para arrecadar em cima desse setor. Por isso que a importação ficou ainda mais inviável aqui no Brasil. E a terceira causa dessa crise são as decisões desastrosas de políticas públicas. O governo deveria estar incentivando a entrada de mais carros aqui no nosso setor, no nosso país, né? Principalmente os carros elétricos, os carros híbridos, que quanto mais carros a gente tiver no mercado sendo ofertado, menor tende a ser o preço do produto. É a lei da oferta e da demanda. Mas o Brasil está indo exatamente na contramão, aumentando impostos nos veículos elétricos. Ah, Josué, mas isso é para proteger a indústria nacional, por isso que se aumenta o imposto dos carros importados. Que indústria nacional? Fala para mim. Uma indústria que vem minguando justamente por falta de incentivo e decisões desastrosas de políticas públicas do nosso governo. E quanto menos concorrência, o problema é que a gente vai ter cada vez menos carros, menos inovação acontecendo no setor automotivo brasileiro, menos empregos também, porque cada vez menos empresas vão estar expandindo, né, se instalando aqui no nosso país. E ainda tem gente que defende esse modelo de governo, né? O importante é manter a máquina pública inchada, arrecadar mais e deixar o povo que se vire com as carroças que estarão disponíveis aí para eles comprarem. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui a sua participação. Eu quero saber o que você acha do setor automotivo brasileiro, dos preços dos carros aqui no nosso país, principalmente os carros novos. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.